Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é um canal sem enrolação. Então, como você já sabe, hoje a gente vai falar sobre a ditadura militar no Brasil, que foi um regime autoritário, onde o governo tomou conta, onde os militares tomaram conta do governo por 21 anos, de 1964 a 1985, e isso foi marcado por restrições de direitos políticos, censura e perseguição. Então acaba essa enrolação, que esse canal é sem enrolação. Então já roda essa vinheta e bora pro vídeo. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre o golpe de 31 de março de 1964. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961. Seu vice-presidente, Jean Goulart, se encontrava em viagem à China e, quando voltou para o Brasil, ministros militares expediram um veto à posse de Jango, mas esse impedimento violava a Constituição. Então, ele era acusado de comunista e, como a população não concordou com isso e tinha uma ameaça de guerra civil, criaram a proposta de emenda constitucional número 4, substituindo o sistema político brasileiro de presidencialismo para parlamentarismo. Então, Jango seria presidente, mas com seus poderes limitados. O acordo ainda previa que no fim de seu mandato, em 1965, haveria um plebiscito para consultar a população sobre a volta do presidencialismo. Bom, Jango tomou posse em 1961 e para cargo de primeiro-ministro foi indicado o deputado Tancredo Neves. Em 1963, o parlamentarismo acabou. Como assim? Ele conseguiu adiantar o plebiscito e em 1964, com mais poderes em suas mãos, Jango resolveu lançar as reformas de base, desapropriações de terras, voto para analfabetos, nacionalização das refinarias de petróleo, reformas universitárias. Porém, Jango era mal visto por ambos os lados. Na direita, liberais e conservadores afirmavam que ele traria o comunismo para o Brasil. Na esquerda, a visão era que suas ações para acabar com a desigualdade social no país estavam acontecendo de maneira muito lenta. Então, nesse cenário de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. E no dia 31 de março de 1964, Jango, como era conhecido João Goulart, foi deposto pelos militares e se refugiou-se no Uruguai. Os militares tomaram conta do poder e criaram foi decretado o ato institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger um novo presidente. O escolhido, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que tomou posse em 1964, visando fortalecer o poder executivo, e 17 atos institucionais foram impostos à sociedade brasileira. Pronto, esse foi o golpe 31 de março. Agora a gente vai para o próximo tópico, a concentração do poder. Bom, agora, governo de Castelo Branco, houve o ato institucional número 2, fechando os antigos partidos e trazendo o bipartidarismo, com apenas 2 partidos. A gente tinha a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que representava a oposição, mas com ação limitada. Com a criação do Serviço Nacional de Informação, CNI, o governo montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Então, eram controlados desde empresários até estudantes. Entre os militares, tinha um grupo muito radical que era conhecido como Linha Dura. Ele estava pressionando o grupo de Castelo Branco para que ele não aceitasse atitudes de insatisfação e afastasse os civis das decisões do núcleo de decisões políticas. Então, essas divergências internas entre os militares influenciaram na escolha de um novo presidente, o general Arthur da Costa e Silva, ligado
ele era ligado aos radicais, em 1967. E nesse ano ainda foi feita a nova Constituição de 1967 e promulgado os atos institucionais que na prática acabaram com o Estado de Direito e com as instituições democráticas do país. Vamos para o próximo tópico. Agora, a resistência da sociedade. Como a sociedade lidou com isso? Entre os artistas, diversas manifestações foram feitas, como a encenação da peça Liberdade, Liberdade, que criticava o governo militar. Os festivais musicais de música brasileira foram um importante cenário para os compositores que criavam músicas, canções de protesto. Também houve greves operárias reivindicando o fim da desvalorização salarial. Os estudantes realizavam passeatas denunciando a falta de liberdade política, e com essas diversas manifestações, Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5, em 1968, que suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Porém, em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e, para ocupar o seu cargo, deveria ser seu vice-presidente Pedro Aleixo, mas generais militares não deixaram ele tomar a presidência e escolheram para ser presidente o general Emílio Médici, que já chegou no seu governo em 1970, decretando um decreto-lei que tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. Então, agora a censura estava aumentando mais ainda. Agora a gente vai para o próximo tópico. Agora, o crescimento econômico. Médici, ele governou buscando passar a imagem que o Brasil estava no caminho do desenvolvimento econômico, somado à conquista do tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Só que isso criou um clima de euforia no país. As faltas de liberdades políticas eram ainda compensadas pela modernização. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava estavam baratos. A indústria que mais cresceu foi a de bens duráveis, como os eletrodomésticos, carros, caminhões, ônibus. A indústria de construção cresceu. Falava-se em um milagre brasileiro ou milagre econômico, que sofreu seu primeiro baque em 1973, onde uma crise internacional elevou o preço dos juros do petróleo, encarecendo as exportações. A crise aumentou os juros do sistema financeiro nacional e internacional, que aumentou os juros da dívida externa brasileira, forçando o país a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. E vale lembrar que esse crescimento não alcançou as camadas mais pobres da sociedade, aumentando ainda mais as desigualdades sociais. Vale lembrar que a população, o povo ainda lutava pela democracia. Vamos para agora o próximo tópico, o governo Geisel. Em 1974, Emílio Médici foi substituído por o general Ernesto Geisel, que tomou posse já prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia do país. Então isso foi uma pequena abertura política para as oposições que se multiplicaram, mas de forma lenta. O governo Geisel, ele aumentou a participação do Estado na economia, diversificou as relações diplomáticas comerciais do país, buscando atrair novos investimentos, e ele foi responsável por fechar o Congresso e aumentar o seu mandato presidencial para 6 anos. Só que as oposições, junto à sociedade civil, pressionaram o governo, revogando o Ato Institucional número 5. Em 1979, o Congresso não poderia mais ser fechado, nem os direitos dos cidadãos poderiam ser cassados. Então, em 1969, já no fim de seu mandato, ele resolveu colocar como seu sucessor o general João Baptista Figueiredo, que tomou posse em 1979. No entanto, a crise internacional brasileira ainda continuava. A dívida externa do Brasil estava ultrapassando 100 bilhões de dólares,
A inflação estava batendo 200% ao ano. A única coisa boa depois do que Geisel saiu do poder e veio João Baptista Figueiredo foi o fim do bipartidarismo. Aí foi uma luz para todo mundo para a volta da democracia, pois surgiram novos partidos como o PDS, Partido Democrata Social, e o PT, Partido dos Trabalhadores, aumentando e se multiplicando as oposições que lutavam para acabar com a presença dos militares no poder. Agora a gente vai para o último tópico, as eleições diretas para presidente. Em 1983 foi criada uma campanha em todo o país pelas eleições diretas para presidente. As diretas já, que reuniu lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros, que queriam retomar o voto direto para presidente, com a emenda Dante de Oliveira, que ia restabelecer o voto direto. Em 1984 já estava atingindo seu auge, a campanha estava atingindo seu auge, esse movimento. Quando foi votada a emenda, apesar dela obter o maior número de votos, ela não alcançou sua aprovação. Isso frustrou a sociedade que tinha ido à rua lutar pelo voto direto. Então, as oposições logo resolveram participar das eleições indiretas. O PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, lançou Tancredo Neves para presidente e para vice José Sarney. Quando reunido o Congresso Eleitoral, o Colégio Eleitoral, perdão, Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf do PDS, do Partido Democrático Social, e se deram ao fim os últimos dias de ditadura militar. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca aí nos comentários o que você achou desse novo vídeo, dessa nova explicação com imagens, com isso tudo. E muito obrigado por assistir, espero ter te ajudado e até a próxima.